Portanto, agora vamos para as últimas sessões aqui da nossa primeira edição das Jornadas APNA. Vamos começar agora com a Medicina Desportiva, que será então apresentado pelo Dr. Paulo Pinheiro, que é interno desta especialidade no Hospital Fernando da Fonseca. Paulo, podes então começar, até já. Olá, boa tarde a todos. Olá, Marta. Em primeiro lugar, agradecer o convite para falar sobre a medicina desportiva, que é uma especialidade relativamente nova. Ela já vem de há algum tempo, mas por outra via, e a via do internato só iniciou na prática em 2013. E de facto é uma folha em branco, e eu deixo esta folha em branco por causa disso mesmo, ou seja, há muito para construir e há um caminho a trilhar e que tem vindo a ser trilhado, claro, mas que ainda há muita coisa por fazer e, portanto, tanto daquilo que eu vos vou falar para a frente é um bocadinho uma folha em branco. Porque muitas vezes ligamos a medicina desportiva àquilo que é o futebol, intimamente ao futebol e, sobretudo, ao futebol profissional. No entanto, a medicina desportiva é muito mais do que isso. Inclusive, em outros países, a denominação não é medicina desportiva, é medicina desportiva e do exercício, por exemplo, portanto, engloba Olá, aqui podes me aquecer. outras variantes e variáveis importantes. Quanto à medicina desportiva, Queria falar eu contigo. talvez, em termos do resumo numa palavra, Não, eu podes não chamaria falar. desafio. É desafio Estás chateado. porque, lá está, em termos Porquê? da construção daquilo que é o Deixaste percurso vazar. da medicina desportiva, é muito variável entre os próprios internos e, Podes ver se obviamente, nos está a ver? especialistas, e por isso é um desafio construir um programa que Não dê foste à escura. essa Estou a ver? abrangência daquilo Hã? daquilo que são as necessidades Estás verdadeiras e obsessionado com reais isso. para um especialista E de medicina então? desportiva. É um desafio porque o próprio dia a dia nos propõe várias diferentes Enviar uma coisa circunstâncias ao e William nesse e a contexto todos esses que acaba são por inscritos. também desafiar-nos cotidianamente e, portanto, resumiria nesta especialidade com esta palavra. E se olharmos para aquilo que foi o retrato das vagas nos últimos anos, percebemos também porque é que é um desafio. É um desafio em termos do número de especialistas, é um desafio do número de internos e é desafio também manter a especialidade e fazê-la crescer como acontece noutros países. Vemos que nos últimos anos poucas vagas abriram, inclusive nos últimos 3 anos abriram apenas uma vaga no país e, portanto, em termos da concretização de planos major para a medicina desportiva, é de facto um caminho que ainda falta percorrer. Em relação aos pontos positivos e negativos, eu punha sempre na mesma balança e de cada característica consigo encontrar aquilo que são as vantagens de estar na especialidade e aquilo que são as dificuldades que também temos. Em termos do programa formativo, é um programa muito abrangente, se o forem ver, e foi talvez uma das coisas que mais me cativou para a medicina desportiva. É um programa que versa sobre várias áreas, diferentes áreas, e não só ligadas à medicina. Nós estamos muito habituados no nosso percurso académico a ter uma relação íntima com aquilo que são os temas do dia a dia da medicina e talvez arriscar-me a dizer da medicina interna, por exemplo, temos muito esta noção e depois na medicina desportiva acabamos por Não afastar um sei mesmo, bocadinho, depois eu faço. apesar de termos a clínica médica, apesar de termos depois uma ligação íntima à traumatologia desportiva, encontramos aqui outros conceitos não médicos, diria assim, de treino, da parte desportiva, que também é preciso absorver. Do ponto de vista negativo, é que de facto tanta é a abrangência que faz com que na definição do programa formativo seja difícil enquadrar em termos de tempo e em termos de conteúdo, muitas vezes o que é preciso fazer e o próprio programa formativo, sabemos hoje, está desadequado àquilo que são as necessidades do especialista e por isso é que o próprio colégio quer mudar, quer fazer umas alterações ao nível do programa. Em relação ao internato, o internato é também ele não muito fixo, ou seja, vai dependendo de algumas oportunidades que existem e essas oportunidades podem ser maiores ou menores, de acordo também com o nosso interesse. Ou seja, eu consigo fazer um estágio, por exemplo, de fisiologia do exercício em Lisboa ou posso ir ao estrangeiro, por exemplo, fazer. Depende um bocadinho daquilo que são a situação que estamos a viver, aquilo que queremos e aquilo que achamos que é vantajoso ir procurar. E isso determina também o nosso percurso. E esse também é, do ponto de vista, pelo menos do meu ponto de vista, é algo positivo, mas podemos olhá-lo de um ponto de vista negativo, porque a estabilidade logo à partida não está muito bem conseguida. Ou seja, eu não sei exatamente nos próximos 4 anos qual será o meu percurso. Não é? Portanto, eu estou no terceiro e se me perguntassem se este seria o percurso que eu iria tomar, não conseguiria dizer. Em relação às experiências formativas, tem tanto de positivo, porque contactamos com muitas áreas, contactamos com pessoas dentro da medicina desportiva e não só, que são muito interessantes e que são, lá está, um constante desafio,
mas muitas vezes, lá está, por exemplo, no contexto da patologia clínica, que é o nosso estágio, muitas vezes não conseguimos essa adequação à medicina desportiva. Ou, por exemplo, temos 9 meses de cardiologia, como vamos ver, mas cardiologia desportiva, será que conseguimos ter esses 9 meses ou temos que ter aqui uma sobreposição com outras áreas, por exemplo, a enfermaria, que se calhar não é tanto interesse para nós. Mas lá está, quando nós vamos para o estágio, ainda não há muitas vezes uma preparação de quem nos recebe para ter essa sensibilidade de que é qualquer coisa desportiva, ou seja, tentar adequar essa realidade. O trabalho cotidiano é diria que é tão desafiante quanto aquilo que nós queiramos que seja, ou seja, podemos ter várias experiências, inclusive em seleções, em clubes, o que nos faz andar de um lado para o outro, e isso é também um lado negativo porque nos dá pouca estabilidade, inclusive do ponto de vista da nossa vida, do nosso dia-a-dia, é muitas vezes difícil prever, daqui a um mês, se surgir uma oportunidade que é extremamente interessante, então nós vamos aceitar, mas isso torna muito menos previsível para as pessoas que nos rodeiam e para nós mesmos, claro, essa previsão. Em termos do internato, esta é a sua constituição, que poderá vir a ser mudada, mas neste momento temos 12 meses, um ano de medicina desportiva geral, em que tentamos enquadrar aquilo que são os conceitos genéricos e abrangentes. O estágio em departamento médico pode ser em seleção ao clube, normalmente são 6 meses. Depois temos algumas especialidades que eu defini neste quadrado a verde, que é as hospitalares, digamos assim, a cardiologia 9 meses, ortopedia, pneumologia e fisiatria, como está no nosso plano. E depois temos a extra, digamos assim, aquelas que não se relacionam tanto com a parte clínica que estamos habituados, nomeadamente a questão da fisiologia do exercício, temos a patologia clínica e toxicologia, e depois temos duas opcionais, a psicologia desportiva ou dietética e nutrição, que podemos fazer, portanto, ou 3 meses numa, ou 3 meses noutra, ou repartir. Como é que escolhemos? Não há muita escolha, portanto, muitas vezes diria, ao retrato dos últimos anos, é onde houver vaga. E, portanto, temos o Centro de Medicina Desportiva do Porto, Centro de Medicina Desportiva de Lisboa, que são organizações públicas ligadas ao IPDJ, e temos o HFF, que é uma instituição pública ligada ao Serviço Nacional de Saúde. E a escolha do próprio hospital, portanto, recai, se nós tivermos escolha, e houve um ano em que houve 3 vagas, obviamente podemos olhar para os centros de medicina desportiva como estar muito mais perto daquilo que são os atletas, pelo menos no dia-a-dia, e o HFF talvez tenha uma maior proximidade com aquele conhecimento das especialidades hospitalares, porque estamos mais inseridos e é mais fácil obter estágios, é mais fácil estar presente. No entanto, nós conseguimos colmatar as falhas de um e do outro, porque há um grande intercâmbio, tanto entre instituições como os próprios internos. Olhando para aquilo que são as dúvidas, aquelas que foram as minhas, talvez, mas olhando também para aquilo que me vão reportando ao longo dos anos, nos últimos 3 anos, aquilo que me foram dizendo. Há sempre pessoas que estão indecisas entre aquilo que é medicina física e reabilitação, ortopedia, inclusive a cardiologia, e vem tentar descortinar quais são as diferenças. E, de facto, as diferenças são muitas. Eu olho para a medicina desportiva e claro que vou melhorando aquilo que é a minha ideia e vou aprimorando, mas atualmente eu vejo a medicina desportiva, tendo em conta as várias faces que ela tem, a ter de facto uma projeção única e uma projeção importante neste contexto. Ou seja, não se sobrepõe a nenhuma delas, obviamente há pontos de contacto como há com outras especialidades, mas na essência e naquilo que é o trabalho do dia-a-dia, penso que não há sobreposição e há lugar importante, até porque há lugares que dependem, na minha opinião, de pessoas que estejam a tempo inteiro na medicina desportiva e não que olhem como um hobby. E penso que esta é uma percepção geral, que faziam uma especialidade e depois, com a pós-graduação, por exemplo, iam para a medicina desportiva e a utilizavam como hobby, ou num clube, ou fazer exames médico-desportivos, o que seja. E penso que o país, olhando também para aquilo que são a realidade noutros países, há uma necessidade de tornar mais dedicado a essa função. E aqui temos uma panóplia grande de áreas, e não estou só a olhar, por exemplo, para aquilo que é mais óbvio, que quando me chegam e me perguntam, é isso, lesões desportivas, a reabilitação, a recuperação, mas de facto há outras áreas, nomeadamente a prevenção de lesões, que é um tema extremamente interessante, a questão dos exames pré-participação com maior qualidade, é preciso dar maior qualidade aos exames médico-desportivos,
temos a questão da gestão de substâncias, a questão da dopagem, e depois, numa interação muito grande com aquilo que são os conceitos de desporto, temos a questão do treino e do rendimento, que também a medicina pode ter um papel importante, pelo menos a perceber aquilo que são os conceitos, porque quando nós vamos falar com treinadores, quando vamos falar com fisioterapeutas, com team managers, a questão é, há uma articulação em termos de conceitos, nós temos que estar mais ou menos na mesma linha para que os atletas consigam ter essa vantagem e dar-nos aquilo que eles necessitam. Chamar só a atenção também de que a medicina desportiva, lá está, não é só atletas, e temos outras áreas como a prescrição de exercício físico que também começa a emergir e que aquela perspectiva comunitária começa a ser fundamental. Em termos daquilo que é as escolhas, nos últimos anos tem vindo em lugares mais cimeiros a escolha da medicina desportiva, e penso que isso se deve também a um maior interesse, porque, por exemplo, lembro-me quando eu entrei, pouca gente conhecia a medicina desportiva, eu próprio não conhecia, e portanto tive que me informar, e o ponto de partida agora começamos a tentar disseminar mais o que é a medicina desportiva, e este tipo de eventos é fundamental para o fazer. O que ainda está por vir, muito, novas áreas, novas modalidades, novas preocupações com os atletas. Atualmente já não estamos à espera da lesão para depois tratar, nós tentamos prevenir, tentamos encontrar pontos, tentamos enquadrar, lá está, na questão do treino, as melhores estratégias para que o atleta renda, mas que sobretudo esteja seguro. Por isso, tenho a certeza de que há ainda muita coisa para fazer, tanto do ponto de vista da medicina desportiva como também do percurso formativo. E este é um apontamento, lá está, que muitas vezes na medicina desportiva, tanto daquele feedback que eu tenho, só se vê uma ponta muito pequena daquilo que é, e a própria importância que não se resume ao futebol, não se resume ao futebol profissional. Há muito mais do que isso na medicina desportiva. Obrigado. Muito obrigada, Paulo. Portanto, gostei muito da tua apresentação. Não sei se talvez por eu também adorar desporto e ter feito desporto muito a sério, mas realmente eu acho que foi uma apresentação muito, muito útil e que esclareceste muitas das dúvidas que os nossos ouvintes tinham. Passo a dizer que eu não fazia ideia a quantidade de pouquíssima de vagas que existia. Portanto, realmente nota-se que é uma especialidade ainda muito no início, não é? Ainda há muita coisa para fazer, como tu próprio disseste, e acredito que os novos internos que cheguem devem vir super motivados, porque realmente têm muita coisa ainda para fazer e para descobrir, e portanto eu acho que isso é muito, muito interessante. Muito obrigado mesmo. Vamos só ver se há alguém aqui no chat que queira fazer alguma questão. Aproveitem, visto que eles são tão poucos, aproveitem aqui o Paulo, porque não sabe quando é que conseguem um contacto de outro interno. Parece que não, parece que o pessoal está todo muito tímido, mas de certeza que já ficaram aqui com o bichinho. Portanto, resta-me novamente agradecer-te em nome da APNA, agradecer-te em nome de todos os nossos ouvintes e todos os médicos que ainda estão por escolher, porque realmente acho que foi uma grande ajuda. Obrigada, Paulo.